E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana eu aqui trazendo uma atividade da oficina para vocês. Seguinte, semana passada a gente começou falando sobre codificação. A gente criou códigos e aí os códigos do movimento se transformaram num baralho, certo? Legal. Essa semana a gente vai continuar falando sobre códigos. Vocês sabiam que no século passado, no início do século passado, um homem chamado Rudolf von Laban, ele era alemão e ele era um dos estudiosos da dança, coisas que eu já comentei sobre ele com vocês. Ele criou, como a gente fez, um código falando sobre a dança. Então, enquanto eu estiver falando, vão aparecer essas figuras para vocês verem, tá? Esse código chamava-se, na verdade, esses códigos se chamavam Laban Notation. Todos eles juntos criavam essa linguagem, esses códigos que representavam a dança. Então é uma série de códigos que você conseguia ler a dança como a gente lê um livro, por exemplo, só que através desses desenhos, desses símbolos que ele criava. Quando a gente começa a pensar em código, quando a gente começa a pensar que as pessoas conseguem codificar as coisas, por exemplo, a música também é codificada. Ela tem uma partitura e lá tem aqueles desenhos que o músico lendo aquilo, ele consegue tocar e consegue desenvolver enfim, o som dele, assim como a dança no caso do Laban. Esses códigos, eles fazem parte da comunicação social de alguma coisa. A comunicação seria esse processo de interação que você tem de mandar uma mensagem para uma outra pessoa. Nosso, nosso, nosso nossa principal ferramenta de comunicação é a palavra, né? É a fala, é a escrita, seja ela, enfim, projetada ou seja ela registrada em algum lugar. Isso aí é feito a partir de acordos coletivos. Por exemplo, aqui no Ocidente, ou seja, da metade do mundo para cá, a gente se utiliza dessas letras convencionais. Em outros lugares, as letras são diferentes. Isso tem muita relação com quem nós somos, que cultura é essa, qual é essa nossa cultura que a gente registra. Por exemplo, será que os índios utilizam o mesmo código que a gente? Hoje em dia, possivelmente sim. Eles já são alfabetizados, muitas aldeias indígenas têm uma escola dentro, tem pessoas que inserem eles nesse nosso contexto, assim como pessoas que vão para lá para pesquisar alguma coisa se inserem no contexto deles. Será que conhecer os nossos códigos influencia na relação que a gente tem com a nossa comunidade? Enfim, na nossa vida? Por exemplo, imagina se você não souber ler, se você não souber escrever. Será que você vai se dar bem nessa relação que você tem com as pessoas? Será que você vai identificar as coisas? Vai saber andar na rua? Será que você vai saber ler onde é um hospital, ler onde é uma farmácia, onde é um supermercado? Quanto custam as coisas? O dinheiro é um outro código, é uma outra forma de você codificar um significado, um símbolo ali, né? Para comercializar alguma coisa. Você sabe que os códigos eles começaram há muito tempo atrás. Por exemplo, nas cavernas, os homens das cavernas eles pintavam, deixavam desenhos. O desenho ele é um código. Então eles deixavam aqueles desenhos para se comunicar com outras pessoas, para registrar alguma coisa que eles estavam ali. Eles deixaram essa marca deles. E aí, conforme foi passando o tempo, apareceram menires. O menir é uma pedra que ela é colocada em alguns lugares, que ela foi colocada, né, na verdade, no passado, em alguns lugares, que ela significava alguma coisa referente ao trânsito das pessoas, ou referente a algum culto, alguma divindade, era essa pedra que se estabelecia nesses lugares. Depois disso, outros códigos que foram aparecendo foram as casas, as construções. As pessoas começaram a fixar residência, então eles começaram a desenvolver essas casas. As nossas casas são um código, por exemplo. Se a gente olhar para as nossas casas, elas são diferentes das casas das pessoas que moram em comunidades que vivem na beira do rio, por exemplo.
Ou então as casas do interior são diferentes das casas daqui, os prédios são diferentes. A gente pode ter um choque bem grande de construções diferentes se a gente olha para cá, para o Brasil, e a gente olha para o Japão, por exemplo. É tudo muito diferente. Deem um Google aí, joguem no Google e pesquisem para vocês verem como são as casas lá, como são os templos budistas, que é a religião deles. Então tudo isso são códigos que a gente vai assimilando e a gente vai reproduzindo, né? E vai se comunicando através deles. Como eu falei antes, a gente tem o nosso alfabeto, são as nossas letras, né? O alfabeto japonês, ele é totalmente diferente. Eles identificam quais são as nossas letras, mas eles têm um outro tipo de letramento, que são letras que são sílabas representadas por algum desenho, que são aqueles desenhos cheios de traços, né? Pesquisem também para vocês conhecerem. O que já é diferente, por exemplo, do alfabeto árabe. O alfabeto árabe são é uma outra grafia, né? Uma outra forma de se representar. A gente tem outros códigos de comunicação, como por exemplo as placas de trânsito. Cada placa significa alguma coisa. Você conhece alguma placa? Pare, eu acho que é a mais comum. Mas você já viu outras placas? Você sabe o que elas significam? Vocês já tiveram curiosidade de perguntar para alguém? Busquem essa informação. A gente encontra também as faixas pintadas no meio da rua. Vocês sabiam que cada faixa tem um significado, né? A gente, como anda na rua, a gente conhece muita faixa de pedestre. Mas vocês sabiam que a faixa amarela, a faixa branca e o jeito que essa faixa é pintada no chão tem um significado diferente? Isso também é um código para quem está dirigindo. A gente tem também hoje um outro tipo de comunicação, que são os logotipos. O que seria um logotipo? É um símbolo que representa alguma coisa. Por exemplo, que símbolo representa o YouTube, que é essa plataforma que vocês estão me assistindo? É uma caixinha meio arredondada, vermelha, e no meio ele tem um triângulozinho que é o símbolo de play, branco. Esse é o símbolo do YouTube. E do Facebook? E do Instagram? E de jogos, por exemplo, do PlayStation, do Xbox? Quais são esses símbolos? Vão comentando tudo aqui embaixo. Quando vocês fizerem alguma conexão, deixa registrado seu comentário para a gente conversar, certo? A gente tem também hoje em dia um outro tipo de comunicação. Por exemplo, a gente tem os emojis. Quando a gente está falando no WhatsApp com alguém, a gente manda umas caretinhas, manda um joia, manda não sei o quê. Isso quer dizer alguma coisa para outra pessoa. É um tipo de código, é um tipo de comunicação que a gente estabelece com a outra pessoa. A gente tem também GIFs. Eu uso muito GIF para falar das coisas. A gente fez GIF na nossa primeira atividade, vocês estão lembrados? Aquele GIF simbolizava alguma coisa, simbolizava a construção do nosso movimento, ele simbolizava um boneco se movendo, ele simbolizava a construção de uma casa, ele simbolizava um registro no papel. Então tudo isso são códigos que a gente vai estabelecendo com o passar do tempo. Assim como eu tinha na dança, existem em vários outros lugares e a gente é cercado por esses códigos. Esses códigos dizem especificamente o que nós somos e quem nós somos, né? Porque nós crescemos e vivemos nesse meio. Então, para a gente não ser um ser paralelo a esse mundo que a gente vive, a gente estabelece o diálogo através desses códigos. O gesto é um código, né? Proposta de hoje. Proposta da nossa atividade. Ainda pensando nesses códigos, e depois a gente vai levar isso para o nosso corpo, a gente já veio do nosso corpo, mas hoje a gente vai focar nesses códigos. Eu vou passar um desafio para vocês. Vocês precisam criar uma carta com uma mensagem, mas com um código que você vai inventar. Não façam um código muito, muito, muito difícil, mas tentem criar, enfim, uma lógica para mandar uma mensagem para alguém. E o desafio faça esse código. Você pode mandar por foto para outra pessoa e vocês vão tirar foto dessa mensagem e vão mandar para alguém.
Quando vocês mandarem para alguém esse código, a gente vai ver se essa pessoa consegue ou não decifrar a mensagem que você está mandando. Façam essas trocas entre vocês, mandem fotos pra gente, mandem vídeos comentando se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram, se estava fácil, se não estava, se vocês precisaram da ajuda de alguém ou não. A gente vai trabalhar então essa semana construindo uma mensagem, um mistério, certo? É isso aí. Fiquem bem, deixem seus comentários pra gente ir trocando durante a semana. E é isso aí, até semana que vem. Tchau, tchau.